Olá pessoal, bem-vindo a mais um novo episódio do podcast Dividir para Multiplicar. Estamos aqui para dividir conhecimento, para multiplicar prosperidade. Estamos aqui no nosso segundo episódio, parte 2, de um livro bem bacana do Eric Faleiro. Nós estamos aqui falando de Raízes, a Árvore da Excelência. Hoje aqui nós estamos com a visita ilustre aqui do Jefferson Costa. Jefferson, seja bem-vindo. Muito obrigado, Enio. Obrigado, Eric. Obrigado, Yara. Privilégio estar aqui junto com vocês. Estamos aqui hoje na sua querência, né? No meu pago. É, isso mesmo. Então, o Jefferson, para quem não conhece, ele é um profissional graduado aí em administração de empresa com habilitação no comércio exterior. Ele tem a especialização em negociação internacional pela Universidade Vale dos Sinos. E ele tem um MBA em liderança também, inovação pela PUC do Rio Grande do Sul. Perfeito. Parabéns pela carreira. Muito obrigado, Enio. Obrigado pela oportunidade de estar aqui junto com vocês e espero que eu consiga contribuir aí à altura dos gigantes que estão sentados do meu lado. Bem-vindo. Obrigadão. Estamos com a diretora aqui, Yara Freitas, mais uma vez. Obrigada, Enio, pelo convite mais uma vez. Seja bem-vindo, Costa. Obrigado. Eu nem vou me atrever mais a falar quantos anos de mercado. Não. Entregou a idade. Porque depois no primeiro episódio, Jefferson, ela ficou muito, né? Ela falou, poxa, daqui a pouquinho fala a minha idade no microfone. E fala mesmo, acaba entregando, né? O primeiro episódio foi muito elogiado, inclusive. Foi muito elogiado. Muito bom. E estamos aqui com o Eric Faleiro, né, diretor de captação, né, na área de multipropriedade. E autor do nosso livro, né? Protagonista aqui do nosso episódio, na segunda parte aqui, da Árvore da Excelência. Bem-vindo, Eric. É isso, eu que agradeço o convite mais uma vez, né? Tá ótimo. Foi muito bom, né, o primeiro episódio. Parabéns aí para vocês dois, né? O pessoal até me ligou, né? Foi impressionante quando a gente fechou a live, o pessoal me ligaram, me passaram mensagens, né? De tamanha, né? Gratidão pelo conhecimento de vocês, estava sendo compartilhado. E foi do Brasil todo. Então foi muito sucesso. Eu acho que está muito na nossa propositura aqui, porque o nosso propósito nessa mesa é justamente pegar a experiência de cada um. É claro que a gente tem um livro aqui que vai dar norte, mas é dividir essas experiências para que possamos atingir o máximo possível de pessoas, para que elas possam também ser prósperas, né? Ter as suas riquezas também com as sabedorias compartilhadas aqui. Perfeito. Passar um pouco do conhecimento, né? Isso é importante. Hoje a gente tem aqui só fera, né? Costa, Enio, Eric. Então, a gente tem muito a passar para as pessoas. Isso hoje a raiz acrescenta muito. E está acrescentando hoje na vida profissional, pessoal de cada um, mas o que a gente está passando na sua experiência, no jeito de falar, acrescenta muito no dia a dia de todo mundo. Eu tenho certeza disso. Ah, bacana, Yara. Assim, foi a propositura do podcast. Então eu acho que estamos no caminho certo, né? E vamos começar o trabalho aqui, o Black Book, a Árvore da Excelência. Eu sei que mais uma vez aqui o Eric traz aqui 12 raízes, né, que acaba sendo uma árvore cultural de liderança, de postura, de pessoas prósperas, né? E foi uma modelagem que ele fez com várias pessoas na sua carreira. E quando eu dei o desafio para ele, né, eu falei, olha, vamos falar das 12 raízes aqui no primeiro podcast. Ele falou, poxa, eu falei, tem 50 minutos. Tivemos aqui um desafio, mas foram 4 raízes somente, né? Então eu acho que, vamos ver se nesse episódio a gente termina esse livro seu, que parece um livro de 200 páginas. Ele é fino, mas ele é de muita reflexão. Então vamos prosperar aqui, o que conseguimos tá ótimo, senão vamos para a etapa 3, né? Para a raiz número 5. É isso aqui. Então paramos aqui na raiz número 5, né? Então, só para fazer um contexto, Eric, para quem está assistindo a gente pela primeira vez e não assistiu o primeiro episódio, explica um pouco então dessa árvore da excelência. Por que esse nome Raízes? Por que essa árvore que está sendo totalmente aqui, sendo ilustrada no livro? Por que você está seguindo? Perfeito, Enio. Boa pergunta. A gente, de fato, as raízes da árvore da excelência são 12 raízes, ou seja, 12 comportamentos, 12 mentalidades, que nós interpretamos que profissionais que têm alto desempenho têm. Como o Enio mesmo mencionou, isso foi uma modelagem. Eu sempre fui obcecado por estudar o comportamento humano, e quando eu via pessoas tendo êxito e eu não tendo, de alguma forma aquilo me gerou um certo inconformismo, que eu quis entender por que elas tinham resultado e eu não.
Então eu comecei a perceber que elas tinham padrões, elas tinham comportamentos e mentalidade parecidos umas com as outras. E aí, de alguma forma, por vários momentos estudando essas pessoas, eu entendi que existiam 12 comportamentos padrões que elas exerciam, 12 mentalidades, 12 níveis de pensamento que elas exerciam, que faziam com que elas tivessem êxito a mais do que a maioria das pessoas. Então, o que seria a árvore e as raízes, né, da árvore da excelência? A árvore quando nós passamos por uma rua aqui, como essa que nós temos muito belas aqui, inclusive em Gramado, né? A gente vê uma árvore muito frutífera, né? Cheia de frutas belas e tudo mais, a gente só tem o hábito de olhar para a árvore e ver os frutos dela, mas a gente não olha para o que tem abaixo da árvore, que é o quê? As raízes, que ela está debaixo do solo. Para a árvore ser forte, ter bons frutos, ela teve que ter raízes fortes para suportar ventania, chuva, que seja tsunami, qualquer coisa que passar por ela. E essas raízes que tornaram essa árvore ser tão forte e frutífera como ela é. Então, da mesma forma que eu mencionei da árvore, seria o profissional. São 12 pensamentos, 12, de fato, comportamentos, mentalidade, que um profissional de alto nível tem que ter para ele prosperar, ou seja, ter bons frutos, que no caso são os resultados que ele propõe aí no dia a dia. Ótimo. E eu adoro o símbolo da árvore, né? Porque para mim a árvore, a semente é a sabedoria. Com certeza. Da sabedoria você nasce raízes, nasce árvore. E acompanha todo o processo. E o fruto é a riqueza. E tem uma coisa do Eric, Enio, se tu me permite falar, até eu participei no começo, o Eric compartilhou comigo que estava fazendo a construção desse livro, e ele foi muito feliz, porque na realidade as raízes e a árvore da excelência, ela tem que ser batida, ela tem que ser repetida diariamente, para que aquilo comece a enraizar na cultura organizacional, e aí depois de um certo tempo aquilo vai no automático. Isso nos poupa uma conversa, nos poupa de algumas ciladas que a gente tem quando a gente trata de gestão de pessoas e comportamento. E aí o Eric foi muito feliz nisso. Por quê? Porque essas raízes elas são multiplicadas e elas são reverberadas diariamente. E a equipe acaba internalizando. Então quanto mais tu faz isso, e aí eu acredito, eu vim depois de quase 10 anos na área de comércio exterior, eu atuei durante 8 anos na área de treinamento e desenvolvimento, com a franquia do Dale Carnegie, também que é uma franquia internacional. E uma das coisas que eu acredito muito no treinamento, e é uma pegada que o Eric tem muito firme, e a Yara trouxe isso também para dentro do comercial, essa questão da repetição. Então eu repito, até que aquilo se torne uma excelência. A partir daquele momento que foi enraizado e foi internalizado, eu passo para o passo seguinte, e aí eu desenvolvo novas habilidades. Então, só para parabenizar o Eric aqui em público também, que eu acredito que foi um excelente trabalho. Tá? Com certeza. Tá ótimo, vamos seguindo. Raiz número 5, perca a venda, mas não perca a razão. Perfeito. Essa aí até coça, né? Fala, meu Deus, eu vou... especial. Cadê minha comissão aqui indo embora? Essa é especial e faz o cara sair da zona de conforto. Absolutamente. Mas o cliente nunca tem razão. Ou seja, assim, o cliente nem sempre tem razão. Como é que é? Na verdade, essa raiz ela está muito ligada a não burlar as regras do jogo. A gente entende que vendedores em si mentem às vezes para poder gerar aquela venda, prometem o que não vai ser cumprido para gerar aquela venda, responde o que a pessoa quer ouvir para poder gerar aquela venda, e às vezes essa venda pode se tornar uma frustração. A venda só é boa quando ela é boa para quem está comprando e para quem está vendendo. E a raiz do perca a venda, mas não perca a razão é, mesmo que o que você vai falar é uma verdade absoluta e vai fazer com que aquele cliente desista de comprar, você tem que falar para ele, porque vender algo que não é real, vender uma mentira, a gente interpreta que é uma raiz que está sendo ferida nesse momento. Entendi. É não burlar as regras do jogo. Ou seja, é sempre falar a verdade, né? Sempre a verdade, o que o cliente realmente não é que ele está querendo ouvir, mas e sim o que realmente é o produto. Exatamente, né? Exatamente. A gente vê isso muito no mercado mais nichado, né, da multipropriedade, muitas pessoas prometendo às vezes um pouco prometendo coisas que sabem que não vão ser cumpridas, às vezes entendendo que ele só quer a comissão dele, mas não pensa no bem do cliente. A gente vê isso na área mais tradicional também de corretagem, que às vezes vende um imóvel que ele tem sérios problemas, mas não manifesta isso para o cliente com receio de perder a venda. Então isso está ligado a manifestar sempre a verdade para o cliente, independente se essa venda vai cair ou não. É verdade. Enio, e é importante salientar, tá? Essa regra ela já é praticada no nosso círculo de profissionais, ela já é praticada há bastante tempo. O que é que o Eric deu uma vida nova para esse tema? É que ela era falada. Agora não, agora ela está escrita, ela está documentada. Então quando alguém incorre no equívoco de
realmente tentar burlar as regras do jogo, inclusive já perguntamos, né, que passamos por isso, quem é que tá recebendo esse tipo de punição? É eu que estou te punindo ou o que está acontecendo? E o profissional, depois desse trabalho que começou a ser realizado, o profissional disse, não, na realidade quem causou essa punição foi eu, porque eu acabei burlando. Então, de novo, a gente está falando de cultura organizacional, de bater. Ô Yara, e vamos virar essa mesa aqui, né? A gente está do lado do vendedor, vamos pro lado do cliente aqui. E o cliente sempre tem razão? Não, nunca. Eu costumo falar para nunca ceder o jogo sujo, né? Hoje a maioria das pessoas e vendedores, tanto na Multi como qualquer outro mercado, tem muito medo do não. Então aí o cliente pergunta: então, Enio, Eric, eu posso viajar o dia que eu quiser, então? Aí o vendedor, com medo de perder aquela venda, ele fala, pode. É onde já não explica que tem um calendário, que são datas pré-estabelecidas, que ele pode chegar numa quinta, que ele não pode chegar numa terça. Então, acaba aí ele perdendo um pouco e fazendo um jogo sujo, e é onde a gente tem que estar sempre de olho e punindo esses profissionais. Por quê? Para evitar danos futuros. E isso hoje no mercado, eu falo em todo, né? Em todo sentido. Quantas vezes você já comprou alguma coisa numa loja, a vendedora falou para você, então isso aqui não desbota, esse preto aqui é bom. Pode lavar umas 3 vezes, viu, fulano? Quando você a primeira, segunda, terceira já tá desbotando. Branqueou a e já começou a ficar branco. E isso a gente encontra muito. É da gente ter medo do não, né? Da negativa. Quando sua esposa pergunta alguma coisa, você fica meio assim, e com o tempo você vai acostumando. É da gente isso, e a gente tem que trabalhar os profissionais para conseguir falar para eles e passar essa necessidade que o não vende. Isso é muito importante, né? Fulano, eu posso vir qualquer dia? Não. Então tá. Sim. Então, essa roupa. E explica o porquê. Essa roupa preta sua vai desbotar? Sim. Se você usar muito e bater muito, vai. Então, isso tem que mostrar para eles que faz parte do processo, né? Sim. Que é hoje a dificuldade da gente colocar isso no mercado. É igual uma vez, né, eu vi um ex-colega, né, se vangloriando que ele trabalhava na loja de sapatos, na minha antiga cidade, e ele vendia qualquer sapato. Quando a pessoa vestia um sapato que às vezes ele apertava, ele falava, pode comprar que ele é macio no pé. Ele vai lacear. Mas na verdade não, ele só queria vender de qualquer jeito para poder ganhar comissão, ele tava mentindo pro cliente. Então tá ligado aí, se ele falar pro cliente que foi o que era, falou, olha, esse aqui não vai servir para você vai comprar, você gostou, mas você vai ficar insatisfeito e vai querer devolver e talvez não volta mais para comprar. Então é preferível que você espere chegar o seu par e corre isso de perder a venda, né, que não tem o ato da emoção, ou você compre um outro tênis para você poder ficar mais confortável com ele. Isso tá ligado a essa raiz em específico. Sim. E o inverso também é verdadeiro, né? Quando você olha também para algum cliente, que o cliente dá o contraponto dele, ou seja, às vezes ele coloca uma situação que não foi o vendedor que colocou. Ele está colocando aquilo para talvez colher algum benefício. Criar também, uma situação, né? Criar um factoide ali. Ou seja, aquela frase, né? Aquele jargão que o cliente sempre tem razão, nem sempre. E acaba que tudo que é fácil demais, a gente desconfia, né? Pô, tudo que eu pergunto, o cara fala que sim, que pode, que tudo tá resolvido. Fala, nossa, esse trem é bom demais. O que tá acontecendo, né? Então vem fácil demais e vai fácil demais. Mas no nosso caso aí tem uma coisa que é muito legal que acontece, principalmente na área da Yara, que tem uma preparação muito boa para lidar com esse tipo de situação, que são as quebras de objeções, né, Enio? Então a turma já é preparada, já é talhada justamente para quando vem determinadas coisas do cliente, eles não vão contrariar para não perder o cliente, né? Mas eles vão conduzir de certa forma que eles vão dar essa devolutiva positiva e verdadeira, mas eles mantêm a mesa aquecida. Então, eu vejo que essa questão da preparação, né, é importante também, né? Que é o treinamento. Então, eu acho que isso aqui dá uma lápide, hein? Falar a verdade sempre a verdade. Amém. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. É isso mesmo. Ótimo, Eric. Vamos lá para a raiz 6, né? A raiz 6, ela é muito ligada ali à sua área de atuação, né, que é a área de captação, né? O captador é quem faz o ponto de captação, o vendedor é quem faz a loja, enfim. Exato. É quem faz a situação ali da loja ou do ponto que ele está cuidando, né? Exatamente. Aqui tá o captador é quem faz o ponto de captação, mas poderia ser o consultor quem faz a sala que ele está atuando, né? Também, sério. Por que seria isso? A gente... Existem muitas crenças que as pessoas carregam que existem locais que vendem mais do que outros. E eles sempre transferem essa responsabilidade da venda, né, da prosperidade, do lead, no caso do casal, que a gente menciona aqui,
pelo ambiente que ele está trabalhando, pelo ponto que ele está trabalhando ou pela sala que ele está trabalhando. Só que na verdade quem faz a diferença é o profissional que está lá. Ele quem faz aquele ponto que ele está atuando ser um ponto melhor. É ele quem faz aquele ponto que ele está atuando um ponto prosperar. A gente pega, às vezes, se tratando da multipropriedade, às vezes nem sempre a sala que mais vende tem o melhor vendedor. A gente viu isso, inclusive, acontecer várias vezes. Por quê? Aqueles outros entendem que o local que eles estão é o melhor local que eles poderiam estar. Então, eles se dedicam ao extremo naquilo. Onde eu quero chegar? O fato de você ter essa mentalidade que o seu resultado depende só de você e não do ponto de captação que você está trabalhando ou da sala que você está vendendo, isso te dá uma autoconfiança para você correr atrás dos seus objetivos independente das circunstâncias. Então ele não transfere a responsabilidade para o outro e assume a responsabilidade, assume as rédeas de ele mesmo entregar o seu próprio resultado. E aí ele não terceiriza outras esferas como ponto de captação ou uma sala de vendas que ele está atuando. Ou seja, é uma raiz que fala simplesmente é você quem faz seu resultado. Exatamente. Tá. Yara, deixa eu provocar um pouquinho mais aqui. E a ambiência? Você já teve algum exemplo assim de algum profissional? Você fala, não, ele estava atuando aqui, não prosperava, mas eu mudei ele de ambiente, ele prosperou. E prosperou. A gente tem isso todos os dias, né? Hoje eu avalio sempre os líderes e peço para eles, olha, me encaminha a eficiência, me encaminha a quantidade, como que está a evolução de cada profissional. E a gente sente muito isso. Eu tenho profissional que vende muito bem em uma sala de vendas que não seja hotel, que não gosta de vender para hotel. Então eu tenho aquele profissional que já gosta de pegar o público de rua, que não gosta de pegar o pessoal que está hospedado. Então eu tenho um profissional e eu vou ali sabendo conversando com ele e entender isso. Dependendo, a gente muda novamente e vai adequando esse profissional. Eu fui a prova viva disso, né? Em 2011 para 2012, né? Tava nascendo, tô brincando. Já começou, não fui eu. Não, em 2012, eu tava trabalhando em um certo hotel e aí eu vendia muito. Eu tinha uma mesa lá que eu vendia muito, e eu vendia, e aí resolveram me mudar de hotel. Falei, gente, acabou o meu sucesso. O que faz eu vender aquele hotel e aquela mesa? Eu falei, não, o pessoal na época até brincou, falou, então leva a mesa. Eu falei, não, mas eu preciso do hotel junto. E eu fui para outro hotel. E eu fiquei tipo uma semana com aquilo no psicológico, falando, nossa, acabou, eu não consigo vender mais, porque o que me fazia vender era lá naquela mesa, era aquele ambiente, era aquele lugar. E depois de uma semana eu comecei a engrenar de novo e eu comecei a vender muito. Vender até mais do que eu estava vendendo. Aí depois disso eu falava, gente, olha, acabou essas crenças, né? E eu falo isso muito para os gerentes, para os líderes, né? Alguns líderes são muito apegados em sala, falam, nossa, a minha sala é a que vende. E eu tento passar que não é. É a liderança dele, a gestão dele que faz o resultado, a sala. E eu tento colocar isso na cabeça deles diariamente, porque se eu precisar fazer alguma mudança, eles já estão cientes, já conseguiram aí ter esse conhecimento um pouco maior. Entendi. O Jefferson, você que é da Gema, né? Do Pago, gramadense, né? Gramado é uma cidade... Eu acho que esse ano de 2023 deve fechar na casa dos 9 milhões de turistas. É a expectativa. Então, é uma cidade que praticamente aí, se não for a primeira, vai ficar a segunda cidade mais visitada aí de turista no Brasil. Então, ou seja, a gente tem uma pluralidade, né, de pessoas, seja carioca, seja goiano, seja paulista, né, seja gaúcho, enfim, né, para poder esse público circulando aqui de Gramado, que acaba virando cliente também. Né? Você acredita que no inverso também, ou seja, o cliente, dependendo da região dele, ele tem mais simpatia com algum tipo de vendedor específico, que tem alguma personalidade, que tem, ou que é daquela região também? A tua pergunta ela é bem importante, tá? Porque hoje, inclusive, nós trabalhamos isso, né? Então, quando ele chega em determinada sala de vendas, o gerente da sala, o líder da sala, ele identifica, através da avaliação que é feita na recepção, a ficha é preenchida pela recepção, ele acaba avaliando qual é o melhor consultor que vai ter o melhor rapport com aquele cliente, dependendo da região que ele vem do Brasil. Se ele vem de fora do Brasil, que nós também atendemos pessoas do exterior, se tem alguém que fala línguas. Então, assim, a Yara tem esse cuidado dentro da sala de vendas. O do Eric até é um pouco menos, né, na rua, porque é a promoção mesmo. Mas dentro da sala de vendas tem que ter essa pegada de fazer um rapport da melhor forma possível, porque isso minimiza algumas etapas do processo. Tu ganha tempo.
E quando eles falam de fazer essas adequações, eu acredito que torna um profissional mais resiliente. E aí sim está sendo feita uma gestão de equipe mais assertiva. Por quê? Porque se ele performar numa sala ou performar na outra, ou num ponto, como foi o que o Eric levantou, nós acabamos tendo uma equipe mais homogênea, uma operação mais robusta e uma operação mais homogênea. Então, assim, é um trabalho de formiguinha, mas que dá um resultado excelente. Do motorista, do captador, passa pelo motorista até o fechador lá dentro da sala de vendas. Tá? Todo contato que o cliente tem. Todos os pontos de contato. O ideal, Enio, é ter uma equipe que seja padrão, uma equipe que ela vai atender um público, um goiano, do mesmo jeito, um paulista, um carioca, um gaúcho, que é mais sistemático. Então, a gente tem uma equipe ali que consiga circular em todas as regiões tranquilamente. E a gente faz treinamento todos os dias para isso. Então, a gente costuma... Tem consultor, tem equipe que fala, eu não dou certo muito com atender pessoal de São Paulo. Aí eu falo pro gerente, então só dá a ficha para o pessoal de São Paulo, para ele quebrar essa objeção dele. Para ele começar a aprender. Se ele não dá certo, por que ele não dá certo? Por quê? Porque falta puxar isso, falar de um pouco de mercado, entender o porquê que aquele casal está buscando o sul, por que ele não está indo lá para São Paulo? Porque São Paulo é uma vida agitada. São Paulo é uma cidade muito agitada. O que ele busca? Moedor de gente. O que ele busca? Porque São Paulo, aquela Avenida Paulista ali não para, 24 horas. Então, o que ele está buscando? Tranquilidade. É tentar trabalhar isso na mente dos meninos para eles quebrar essas objeções de que só vende para casal do Rio ou que só vende para goiano. Então, a gente tenta buscar isso todos os dias. Mas tu vê que são dinâmicas diferentes, né, Enio? Quando a gente fala de sala de vendas e de promoção, de captação, são dinâmicas diferentes, porque ali dentro o ideal é que tenha uma equipe homogênea. Isso. No caso do Eric, e a gente fala de desenvolvimento, nem sempre dá para contar com aquele captador sempre naquele ponto. Então esse rodízio e essa transição que o Eric acaba promovendo deixa o time inclusive com uma percepção da realidade dos pontos melhor. Então ele sabe o que é atuar num ponto que dá um resultado melhor para ele, um que não dá tanto, mas quando chega naquele que não dá um resultado tão expressivo, ele quer subir a régua. Porque aí ele vai mostrar que aquele ponto sim é bom e que ele é bom para performar em qualquer ponto. Para nós é excelente. Quando a gente fala de gestão de equipes, é excelente. Não sei se faz sentido, né, Eric? Mas faz total sentido, e até complementando que o Gerson entrou na parte do rapport, né, que faz essa diferença sim, e total sentido que a Yara faz de quebrar também a crença das pessoas que não têm o hábito de atender determinados perfis, mas aquela pessoa que tem, por exemplo, eu sou do Goiás, se eu falo com um goiano, um cara que morou em Goiânia, eu já, no mínimo 10 minutos eu tiro de conversa com ele, falando sobre o piqui, sobre o flamboyant, sobre o Serra Dourada, ou sei lá o que vai gerar uma risada, e ele vai perceber que eu sou mais parecido com ele. E isso vai gerar um rapport, uma conexão entre nós, isso. Uma identificação que vai facilitar ali o ato da venda, porque as pessoas compram de que elas confiam. Então, primeiro ganha confiança para depois poder gerar a venda. Sim. Com certeza. Tem uma churrascaria aqui em Gramado que tem um garçom que conhece as regiões do Brasil toda, né? E ele fala com uma propriedade que eu... Esses dias eu perguntei... É o tal do Bife Cobb. Esses dias eu perguntei para ele, falei assim, mas você conhece lá? Ele, não conheço. Eu falei, então tá bom então. Mas abrindo um parênteses aqui nessa Raiz 6, e a Yara deu um exemplo, eu gosto quando vocês dão um exemplo de vida de vocês nesse sentido, que ela falou de alguns bloqueios, né, que ela tinha com medo de mudar, né, da posição que ela estava. Sair da zona de conforto. Sair dessa zona de conforto. Ou até bloqueios nesse sentido, de as pessoas, a gente é cheio de bloqueio, né, acho que a nossa infância toda foram colocados bloqueios. Nãos, ou seja, a forma que a gente foi educado, não que eu não estou culpando, né, o educador ou o treinador. Na verdade, é natural que isso aconteça, até por conta que é o máximo que a pessoa consegue dar. Perfeito. Só que a gente fica cheio de bloqueios e na vida a gente precisa avançar. E às vezes você identifica aquele bloqueio que você tem, né, que acaba te dando uma barreira até para que você possa alavancar profissionalmente. Perfeito. Também. E aí vai uma provocação para vocês. Jefferson, você já identificou algum bloqueio seu no seu dia a dia que você conseguiu com certeza superar? Sim, com certeza. Você consegue compartilhar conosco? Eu consigo. Eu tenho talvez não tão como é que eu vou dizer assim, tão recente, mas eu sempre tive medo de exposição, né, de falar em público, né? Então é uma coisa que eu sou um cara muito tímido.
E eu não esqueço a primeira vez que eu fui anunciado para trabalhar na empresa, isso foi em dezembro de 2019. Bom, que a gente começa a falar os anos, né? Aí, ó. Quando eu comecei na empresa, é muito melhor. Eu olhei, nós tínhamos ali aproximadamente 190 profissionais naquela sala e eu fiquei desconfortável. E toda vez que eu estou falando em público alguma coisa assim, e eu tive muitas oportunidades de fazer isso, a minha mão começa a suar. Mas eu sempre, minutos antes, coisa de 10, 15 minutos antes, eu olho qual é o objetivo, qual é o propósito de estar fazendo aquilo ali, e eu acabo identificando que ele é muito maior do que a crença que eu tenho ou alguma coisa assim. E aí eu vou e entro para dar o show da melhor forma possível. Então isso acontece comigo frequentemente. Eu sou um cara tímido e quando eu saio da minha zona de conforto eu tenho esse um pouquinho de mal-estar minutos antes. O detalhe é que depois que eu começo a me sentir confortável, até porque se tu domina o assunto que tu tá falando, tu fica mais confortável, sabe? E aí tu acaba mostrando conhecimento. Então, para mim, é isso, mas a mão sua muito. Mas conta pra gente aí, assim, são bloqueios de autoimagem, de afirmação, né? Então, isso tudo, né, tem consequência no falar em público. Mas qual foi a receita? Muita gente que está nos assistindo pode ter esses bloqueios. E a receita, na realidade, é como eu te falo, né? Eu penso muito isso aí e a minha receita é treinar antes, estar preparado antes, né? Fazer uma preparação prévia do que é que tu vai falar, como é que tu vai te comportar, que tipo de atitudes tu quer ter na hora em que tu estiver falando aquilo, e tu desenha um mapa mental. A partir do momento que tu vai desenhando esse mapa mental, quando chega na hora de tu enfrentar realmente aquele bloqueio, o teu cérebro te diz o seguinte: tu já passou por isso. Porque eu crio as situações, por exemplo, posso estar contigo, com a Yara e com o Eric, eu vou criar situações que eu vou ficar fora da zona de conforto, o N vai me cobrar determinadas coisas, o Eric vai me botar em determinada situação e a Yara vai me expor de determinada situação. E quando eu falo isso, não é falando que vocês vão fazer propositadamente, mas é situação de negócio que vai acontecer. Sim. E aí eu procuro me antecipar a elas, eu crio essas imagens, eu crio o mapa mental e aí quando chega na hora eu já estou um pouco mais relaxado com aquela situação, eu consigo performar melhor. Então eu não travo, eu crio realmente os mapas. Isso é você usando o seu córtex, né? Tudo que você está sendo projetado está sendo armazenado aqui, porque na hora que você já imaginou, aquilo já aconteceu. Ele acontece. O cérebro não consegue dissociar se aquilo é um treinamento ou se aquilo é realidade. Então ele já passou pela situação, quando chega na hora do vamos ver mesmo, ele diz assim, opa, ele vai buscar aquela imagem, aquela memória. Ele vai ter uma segurança E aí ele maior. Diz, olha, tu já passou por aquilo e tu reagiu dessa forma. E aí eu consigo performar de uma maneira melhor. Não é que o cérebro lembra que você já passou, não sei se vocês sabem, mas o cérebro, na verdade, ele é atemporal, ele não sabe o que é futuro, presente, passado. Sim. Então, você já automaticamente, quando você tem aquele plano, fala, você já passou, mas seu cérebro está lá armazenado. Então, ele, na verdade, quando você está com um bloqueio que aconteceu na sua infância, na verdade, aquilo para ele está muito vivo hoje. Então, por isso que as pessoas sofrem com 20 anos de bloqueio, ou a vida toda usando aquele bloqueio. Tem gente que não consegue entrar dentro de um avião, tem gente que não consegue entrar no elevador. Eu não nunca consegue estudei, subir uma escada rolante. Eu nunca estudei idiomas, né, de forma regular. Eu estudei 3 meses inglês de forma regular. E eu falo inglês e falo espanhol. Como é que eu fazia para poder performar dessa forma? Eu, além de cantar, sozinho, obviamente, para ninguém, né, bagunçar com o ouvido de alguém, obviamente, mas, seja no canto, eu fazia leitura em voz alta, eu conversava em inglês, eu criava situações sozinho, só eu mesmo. Por quê? Porque quando eu me colocasse na frente de uma pessoa que dominasse o idioma, que ela pelo menos soubesse que eu tinha segurança de falar. Então, sim, eu estudei de forma regular inglês mesmo durante 3 meses e eu me defendo muito bem, tanto no inglês quanto no espanhol hoje. Então a prática te ajudou. Eu acredito na repetição. Na repetição, a prática. Por isso que eu falei todos os negócio. dias o treinamento te ajudou nisso. Eu acredito que não tem como tu evoluir e desenvolver um novo comportamento, uma nova habilidade se tu não repetir. É uma crença minha, tá? Não estou dizendo que é uma coisa pétrea. Mas o Costa falando até me deu a sensibilidade aqui de puxar na memória também. Eu tinha um bloqueio como eixo muito similar, porque na verdade eu descobri depois que eu não tinha medo de falar em público, eu tinha medo de falhar em público, né? Então havia uma diferença. O medo não era ir lá na frente de todo mundo e olhar as pessoas, era ir lá e falar uma besteira que virasse uma risada ali, como acontecia na escola, né? Isso acontece. É isso que eu ia te perguntar. Acontecia na escola? Você lembra alguma imagem de você apresentando um trabalho? Absolutamente, porque eu, infelizmente, era um péssimo aluno. Quando eu ia apresentar. Quem vê, olha, não parece, né? Péssimo aluno, que jeito? Você é do fundão? Na verdade, era ali do meio, né? Eu sempre fui do centrão.
Então eu quase óculos considerava, né? Fala isso aí não, hein? Não é nem da direita e da esquerda, do centrão. Mas quando a gente ia apresentar um trabalho, frequentemente na escola, quando você errava, vira uma gargalhada em toda a turma. Aí seu cérebro, né, diz pra você nunca mais se coloque nessa situação de risco. E aí vai estabelecendo crenças que você vai evitando se colocar nessas situações. Mas para qualquer mercado, eu interpreto que a comunicação é talvez a melhor ferramenta que você tem para poder prosperar. Então, quem não dominar essa habilidade, e aí vem, você nunca vai ser bom antes de ser frequente, né? Que foi o que o Costa mencionou, através de preparo, que eu entendi que se eu tenho medo de falhar, eu tenho que me preparar. Através de preparo, eu comecei a ter mais facilidade para poder também ir na frente das outras pessoas para poder manifestar ou dar um discurso ou qualquer coisa nesse sentido. É igual fala o Oscar Schmidt, né? Não tem a mão santa. Na verdade, o que tem ali é muito treinamento. Muito treinamento. E é verdade, assim, e você pegou um ponto, né? O nosso cérebro, na verdade, ele só está preocupado com uma coisa, em manter a gente vivo. Ou seja, ele está programado para isso. Então, ou seja, quando você tem uma situação como essa, uma ridicularização, todo mundo ali, né, fazendo chacota, ele começa a criar esse bloqueio para você não colocar essa situação de risco. Por mais que a ambiência mudou, você cresceu, como ele não sabe a diferença entre passado, presente e futuro, ele fica com esse bloqueio. E é nesse momento que você tem que entrar naquela frequência que você estava, você começar a se desafiar para você derrubar aquilo que você é capaz de fazer. Perfeito. E ainda tem que colocar, né? Tu falou uma coisa boa agora no final, excelente, que é tu precisa te colocar nessas situações. Obviamente tem que ter uma preparação, mas se tu não se colocar nessas situações, tu não te expor, não tem crescimento. Não. Isso também é básico, né? Tu acaba não avançando. Tu fica sempre fazendo o mesmo do mesmo. E aí tu não vai saber até onde eu poderia ir. Qual que é o meu limite, por exemplo? Eu acredito muito nisso, assim, e dentro das minhas crenças, eu acho que Deus colocou a gente aqui nessa experiência humana para a gente poder ter o máximo possível aqui do nosso propósito. Porque cada um, Deus colocou aqui com um propósito para poder seguir. E o bloqueio, ele acaba trazendo você, você sai da estrada que Deus te colocou. Porque o bloqueio ele não deixa você viver o extraordinário que Deus preparou para você. Perfeito. Então você precisa quebrar isso, porque senão a experiência humana, que está desde Gênesis falando, que os homens, né, mulheres, enfim, não vão passar de 120 anos. E você está nessa experiência humana, com esse bloqueio. Tem gente que tem uma vida inteira e não consegue prosperar, porque a sua prosperidade ela está fora daquilo. O Deus não te criou com aquilo. E você precisa ser governante da sua mente. Então, no momento que você desafia, é você falando para o seu cérebro. Eu tenho um apelido pro meu cérebro, não sei se vocês sabem, mas meu cérebro tem um apelido, ele chama tratorista. Então, ou seja, sabe um tratorista todo desgovernado, que ele não sabe o que ele está fazendo? É meu cérebro no piloto automático. Então eu converso com ele, eu falo, tratorista, você não vai mandar em mim. Eu e ele tem um diálogo muito... E você coloca a direção nele. E coloco direção nele e fala, eu sou governante da minha vida, eu que vou fazer. E isso é importante. Agora tu sabe que existem pessoas que têm o locus de controle interno, a psicologia fala isso, né? E tem pessoas que têm o locus de controle externo. Eu sempre acreditei que o meu locus era sempre de controle interno, ou seja, quem manda a minha vida sou eu. Isso com essa. O meu destino não foi traçado na maternidade, como diz a música, né? Mas do outro lado, eu também tenho uma espiritualidade muito, muito forte, que eu tenho uma crença que existe um ser superior, né? Eu sou temente a Deus, obviamente, mas eu acredito que todos os passos que eu dou, toda a evolução que eu tive até hoje, eu sou um cara abençoado, mas eu trabalhei para isso. Então foi um trabalho conjunto. Eu estava ali, meu destino não foi traçado na maternidade, mas eu acredito que eu consigo mudar a minha realidade. E Sim. aí, quando a gente fala de mudar a realidade, através de treinamento, através de se expor, através de se colocar em novos desafios, através de admitir, olha, eu preciso levantar a mão e dizer eu preciso de ajuda. Isso é muito importante também, entendeu? Quebrar os bloqueios. Quebrar os bloqueios. Então, eu tenho uma crença muito forte nisso. Hein? Tem gente que tem um solo fértil, que tem semente na mão, e faz uma oração para Deus entregar riqueza para ele. Não dá, vai ter que arar, vai ter que cultivar o solo. Olha, tá aqui tudo, tem tudo. Vai ter Deus que cultivar o solo. Eu tenho então uma história boa sobre isso que uma vez eu li, que vai muito nessa linha. Ele tinha um viajante caminhando, e aí ele se deparou com um belo jardim e uma pessoa, né, cuidando do jardim e tudo mais, regando, cortando e etc. Ele foi e virou pra pessoa, né, admirado, e falou, nossa, que belo jardim que Deus te deu. Aí o jardineiro falou, você tinha que ver como era esse jardim quando só estava Deus cuidando.
O que ele quis falar com aquilo, né? Boa. Se ele não pegasse ali, né, na mão na massa e começasse também a cuidar, né, regar e ter a atenção necessária, o jardim, na verdade, era ali, não era um jardim, né, era um monte de terra e de barro que estaria solto ali. Então as pessoas às vezes transferem muita responsabilidade falando para Deus fazer as coisas, mas talvez Deus está olhando lá de cima e fala, meu filho, já te dei tudo que você precisa, tá na sua mão, vai lá e faz o negócio acontecer. É a famosa oração, né? Orar mais ação. Isso Um mesmo. sem o outro não funciona. É o que a gente falou no último episódio nosso primeiro episódio, né? Esperar que caia do céu. Deus, tô pronto, quero prosperar, quero ser rico, quero comprar um carro, mas fica lá, sentado, acomodado na zona de conforto. E a gente vê isso muito hoje, né? A nossa realidade. É o que mais tem, né? Tanto os vendedores, tanto na captação, como na venda, como aí no seu time também. A gente lida muito com esse tipo de profissional, que espera que as coisas caem do céu. E não Ele vai quer cair. pegar o fruto sem ter o plantio. Mas Isso ele faz mesmo. assim, ele faz ainda pior um pouquinho, né? É. Ele tem uns que são mais proativos, né, no nosso meio, né? Em qualquer uma das áreas do nosso segmento. Ele diz, eu quero novos desafios. Eu quero assumir novas responsabilidades, eu quero crescer, eu acredito em ti e tal. O Eric ouviu isso muito, a Yara também, eu escuto muito também. E aí quando tu vai olhar as atitudes dele para poder chegar naquele nível, ela não condiz. Então, assim, não tem coerência, ele não tem congruência naquilo que ele tá falando, o discurso e a prática. Então, é bem importante que tenha essa junção dos dois. O cara que tá vai matar, né? O cara que tá falando, Deus me ajuda a ganhar na Mega Sena, me ajuda a ganhar na Mega Sena, me ajuda a ganhar na Mega Sena. Né, o cara fala, mas meu filho, você tem que jogar. Você tem que apostar, né, filho? Você tem que jogar. Se não ir, não Olha vai. o segredo entrando. É isso aí, é o livro, o segredo. O livro. Só o Começou. poder da mente. Só o poder da mente. Mas é muito nessa disso, assim, foi um grande parênteses, né? Fechando o parênteses, então, voltando aqui pro livro, mas faz todo sentido, ó. O captador é quem faz o ponto. Na verdade, é a atitude dele que faz. Isso. É o que ele realmente precisa fazer para poder mudar o jogo. Mas vamos lá para a raiz 7. Olha só, bem bacana. Ó. Disciplina é o que separa adultos de crianças. Perfeito. Primeiro ponto, né? Disciplina é o que separa adultos de crianças que a gente quer falar é que uma coisa que não necessita de talento para mim é disciplina. Né? Eu não preciso de talento para poder chegar no horário. Eu não preciso ter talento para poder ser a primeira pessoa a, por exemplo, a entregar um determinado trabalho. Ele talvez não fique exercido da forma como deveria ficar, mas eu posso ser aquela pessoa. Então, disciplina não precisa de talento. Esse é o primeiro ponto. Eu nunca vi ninguém ter êxito, estado em locais gigantescos, em alturas gigantescas, profissionalmente falando, sem disciplina. Eu nunca vi. Acredito que é impossível que uma pessoa tenha alto desempenho sem que ela seja dona de si mesma. E quando a gente fala dona de si mesma, que a disciplina te dá liberdade. Como assim liberdade? Eu interpreto que a disciplina é como se fosse um músculo. As pessoas não nascem tendo disciplina. Você até mencionou, a gente nasce sem nenhuma habilidade e a gente vai adquirindo ela com o passar do tempo. E a disciplina eu interpreto que ela também é uma habilidade. Ela começa fraca, do mesmo jeito que o músculo, né? Se eu vou começar a treinar hoje, eu levanto lá 5 quilos, o músculo está desse tamanhozinho, vai para 10, ele começa a aumentar e aos poucos ele vai aumentando, vai ficando mais forte. A disciplina eu interpreto que é da mesma coisa. Se você fortalece ela com ações, né? Dominando a si mesmo, ela vai ficando mais forte. E se você é uma pessoa disciplinada, significa que você vai ter mais disciplina, ou seja, mais competência para entregar aquilo que é cumprido para você, mesmo que você não tenha determinada competência. Porque se você é disciplinado, você vai buscar o conhecimento que você não tem, que a disciplina te movimenta a esse tipo de ação. Então, para mim, né, o que separa eu, por exemplo, da minha filha lá de 2 anos é a disciplina. Eu tenho hora para acordar, para dormir, para trabalhar e tudo mais. Ela ainda não tem. Eu tenho que forjar essa disciplina dela para que ela possa aí ter essa habilidade junto com ela também. A disciplina, e realmente ela é muito difícil. E na verdade, aí, Yara, ela traz, na verdade, um papel de governante da sua vida, né? É vencer o tratorista no fim do dia. Isso mesmo, é dar direcionamento, né? A disciplina hoje, ela abrange um leque muito grande, né? Porque você tem que ter disciplina, além de acordar todos os dias no horário, não chegar atrasado, isso para mim é mais que obrigação, né? Perfeito. Eu fui acostumada a chegar 10, 15 minutos antes do meu horário lá, da minha reunião. Hoje foi a prova, né? Sim. Cheguei aqui 10, 15 minutos. E quando eu chegava no horário, eu já me sinto mal. Eu falo, nossa, eu tô chegando no horário. Então, eu fui a disciplina desde criança. Mas isso eu coloco como obrigação. Então, eu já nem cobro tanto isso da minha equipe. Eu falo que eles são obrigados a chegar. Mas a disciplina, ela também abrange o leque de compromisso, direcionamento. O médico não tem como ir trabalhar, vai lá numa cirurgia, tá cortando lá o paciente. Ah, cadê a minha tesoura?
Não tem como. Então, ele tem que ter a disciplina de preparar o material, ter que saber fazer o movimento certo. E a mesma coisa é o consultor. Como que ele vai para a mesa como que ele vai para a guerra sem o material dele? Então, a gente tem a disciplina, por isso que ela abrange vários leques. A gente tem desde a hora que acorda, a hora que vai dormir, a hora do treinamento, porque a disciplina é treinar, tem que ter é o que o Faleiro falou, tem que ter essa competência de treinar, de estudo. Por quê? Porque ela faz bem para o ser humano, essa disciplina no geral. E até para ele ter um direcionamento, não parecer aí um trator desgovernado, Sim. né? Senão acaba que ele fica perdido, não tem disciplina, não se torna um profissional bom, bem-sucedido e se perde aí nas palavras e no trabalho também. Mas nós temos alguns desafios, né, Enio? Que nem eu estava escutando agora o Eric era falando ali, tem alguns desafios nessa questão da disciplina, né? Se a pessoa é disciplinada, mas ela não tem talento, ela vai ter êxito. Eu tenho convicção disso aí. O contrário já não é tão verdadeiro. Então nós temos o talentoso e nós enfrentamos isso, sabemos que enfrentamos isso no dia a dia, né? E ele não tem a disciplina. Então assim, mas ele vai até a página 2. O talentoso sem a disciplina, ele vai avançar, mas ele não vai ter o êxito que ele poderia ter, que é aquilo que tu falou, né? O propósito de Deus para ele aqui. Sim. Talvez ele não vá conseguir chegar tão longe quanto ele poderia chegar se ele fosse disciplinado. Então, assim, falando como gestor, como gestores que somos, eu acredito que o nosso papel é identificar esse tipo de coisa, tanto nos outros, mas primeiramente em nós mesmos, que nós somos falhos, isso é muito importante colocar, e a gente conseguindo nos trabalharmos a si mesmo. E aí depois disso a gente consegue dar o suporte para que a pessoa comece a entender o que é o impacto da disciplina e identificar aquele cara que é talentoso, porque aí esse cara vai voar mais alto. Aí tu começa a separar o joio do trigo, vamos dizer assim. Mas é muito importante. Eu acredito que a disciplina é um fator importante, é uma busca, inclusive. Sim. Eu acho que a disciplina ela traz pra gente, porque quando você começa a governar a sua vida, ou seja, quando você traz como governante, você não precisa governar uma equipe, você não precisa governar um estado ou um país. Você tem que começar a governar você mesmo. Isso. Você sem a sua disciplina, você na verdade está deixando você no piloto. Deriva. Você está deriva, você está no piloto automático. Quando você está no piloto automático, quem está cuidando é o tratorista aqui, ó. Então, quando você coloca, né, na sua vida, e se você não pega esse domínio como governante, e a disciplina ela não está atrelada só na técnica, mas também no emocional. Tem gente que deixa seus sentimentos a se levar também. Ou seja, você não começa, né, a ter, você não começa a governar os seus sentimentos, a forma que você pensa, você fala, isso não é para mim, isso eu não vou experimentar, eu não quero isso para minha vida. Exatamente. Então é você começar a trazer como governante dentro de você. E é trazendo essa disciplina aqui, Eric, e quando eu vejo a diferenciação entre adulto e criança, me lembrou, abrindo outro parênteses, né? Abrindo aqui, olha só, não sei se você sabia, mas homens não têm pai e mãe, sabia? Homens não têm pai e mãe? Não. Fiquei curioso. Também fiquei curioso. Tô curioso. Homens não têm pai e mãe. Por que homens não têm pai e mãe? Na verdade, quem tem pai e mãe é menino. Porque quando você já é homem, quando você já é adulto, na verdade, você tem parente. Você não tem mais pai e mãe. Inclusive, tu fala de igual para igual, né? Com respeito, sempre mantendo, não. Mas tu começa a argumentação, inclusive... E sempre na honra. Mas nem é questão de você estar conversando. Mas é porque você assumiu a governança. A responsabilidade. Você assumiu a disciplina, você começou a governar a sua vida. Agora, quando você está atrelado, aí eu vejo muita gente, homens, né? Aí a Yara tem, como mulher, consegue avaliar, né? Como você olha um homem com 25 anos, 30 anos, está morando na casa da mãe. Ixi. Como que a mulher enxerga isso? Menino, a gente não já começa, né? Não é nem como, vamos chamar de menino. Vamos chamar, né? Com todo respeito, tá? A gente tem que tentar entender, mas isso é muito importante, porque a gente tem toda uma criação, né? A gente começa aí quando a gente é criança, a gente acorda cedo, porque os pais colocam... Você colocou o Pedro na escola de manhã. Sim. Teve um momento que você teve que começar a acordar ele de manhã para isso, né? Então, você tem que estimular aquilo, mas você tem que colocar a governança, né? E a mesma coisa vai crescendo, né? Tem muitos pais que tratam as crianças e até os meninos aí de 30 anos, os meninos grandes, né?
como crianças ainda. Então, eles têm aquela governança em cima da vida daquele adulto, né? E isso é muito ruim para a pessoa, porque a pessoa não vai evoluir tanto. Porque ele não vai... Um dia ele vai vir a faltar o pai e a mãe, e isso é muito ruim. Eu moro sozinha desde os meus 16 anos. E olha que eu sou filha única. Sim. E acaba que morar sozinha, uma mulher... E você tomou essa atitude. E eu tomei essa atitude. Eu poderia ter ficado lá debaixo da saia da minha mãe, né? Porque era bom ela acordar. Roupa lavada, comida... É confortável isso, né? Cômodo. A minha mãe me acordava, falava, minha filhinha, vamos pra escola. Mãe, eu não quero, me dá 5 minutos. Aí dormia mais 5 minutos, vinha meu pai com café na cama. Todos os pré-requisitos. Então, ou seja, tinha tudo pra estar lá. Sim. Então, vai depender da pessoa, né? A pessoa tem que tomar direcionamento da vida dela, tem que buscar querer mais. E é claro que existem os casos da pessoa estar ali trabalhando muito, por isso que ainda mora lá com o pai e com a mãe. E a gente entende. Então, abre os parênteses aí para as exceções, que são pessoas aí bem-sucedidas, que moram com os pais, porque trabalham muito e porque até precisa cuidar daquele negócio, né? Mas a gente tem que tomar direcionamento e a gente tem que começar isso desde pequeno. Desde pequeno eu tenho que ensinar o Pedro a acordar cedo. É muito treinamento. É muito treinamento. Tem que explicar por que a Ayla tem que acordar cedo. Ayla, por que você tem que acordar nesse horário? Por que você tem que dormir? E isso, desde criança, a gente tem que ir colocando isso na cabecinha deles, para mostrar isso e não sofrer tanto quando tiver Mas essa é uma adulto. discussão filosófica bem ampla, né? O Enio trouxe ali numa raiz anterior, inclusive, que é uma questão cultural, né? Não é falar do educador, né? Não é olhar para trás e falar dos educadores, mas os nossos educadores foram diferentes dos educadores que estão sendo hoje, né? Então, existe um impacto, existe uma transformação. E hoje sim é uma realidade. Filho com 30 anos, o cara com 27, 30 anos morando na casa dos pais ainda. Eu saí de casa com 19, saí um pouquinho antes da Yara. Um pouquinho natural. Depois, aliás, da Yara. Mas assim, saí com 19 anos e não voltei para casa. Não sei como é que vai ser a cena mais triste é aquele homem que ele casou, depois por algum motivo ele divorciou e voltou para casa da mãe. Eu fico imaginando como que vive, né? Não, aí tu ainda eu digo assim, com todo respeito e não criticando, é ainda mais surreal da gente imaginar, né? Porque, pô, tu conheceu o mundo, tu assumiu as responsabilidades, assumiu as rédeas da tua vida e tudo mais, e tu volta. Claro, a gente não sabe os motivos, né? Mas a gente acaba voltando. Né? Tem exceção, mas tu acaba voltando. Então, eu acho que o modelo hoje que a gente está inserido, e é muito importante o que passa para a Ayla, o que passa para o Pedro, o que a Yara passa para os familiares dela, o que eu passo para o Bernardo, meu filho também, de nós criarmos essa independência. Meu filho tem 10 anos e não cozinha. Eu conheço crianças com 10 anos que já sabem fazer ovo e arroz. Entende? Então, assim, tu começa a ver essas diferenças agora. Perfeito. Já. E é construído, né? Se a gente pega, eu nem sei se pode falar isso aqui, né? Porque eu comecei a trabalhar com 12 anos, né? Claro que pode. Para poder... trabalho escravo, isso aí. Conselho, eu saí com 19 anos de casa. 19 ou 20, não, confesso que eu não me... Mas por quê? Meu pai me incentivou, que ele sempre falou, olha... Toda vez que eu ia pedir alguma coisa pra ele me incentivava. Falava, você tá me pedindo aqui, mas o ideal é que você tenha seu próprio dinheiro pra você poder comprar. Ele sempre me incentivava até que ele me colocou para trabalhar a partir dos 12 anos de idade, para eu ter os meus próprios recursos e eu assumir as responsabilidades daquilo que eu queria e desejava para mim. Naquela época, com 12, era ali um videogame, era ali pequenas coisas, mas para o meu futuro foi determinante aquilo, porque eu não parei mais. De novo, não é exploração, né? Nós brincamos aqui rindo, mas não é exploração. Mas essa criação que te deu transformou no Eric homem hoje, tá entendendo? E aí eu digo assim, hoje se tu pegar uma criança de 12 anos e o pai colocar, aí já tem, porque aí criaram esses novos nomes hoje, né? Então hoje já diz assim, exploração infantil, isso não pode, o Ministério do Trabalho vai autuar. Mas antigamente era o normal da coisa. Natural. E aconteceu. Bom, eu no treinamento com meu filho, eu olho, né, acho que foi semana retrasada, a gente colocou data, né? Eu sempre coloco data, dia e hora pra ele, eu dei essa aula pra ele, eu falei, gente, mas seu filho é um nerd, né? Eu falei, ele tá programado já, falei, Pedro, que dia que você sai da casa? E ele, pai com 16 anos. Ele falou? Então ele falou. Gente, então ele já sabe que em 16 anos ele está programado. Ele tem um plano. Ele já tem um plano. E ele precisa seguir, estudar e ter seus recursos para poder... Ele já vai bolar alguma coisa para ter uma renda. Com certeza. Ele já tem as rendinhas dele lá. Mas o que não pode é a gente educar filho para depois ele achar que papel higiênico brota no banheiro. Perfeito. Tem homem que casa que ele fala, ué, mas...
papel higiênico sempre estava aqui, eu tenho que ir no supermercado e comprar e trazer. O Cortella fala vaca da leite, não dá leite. Né? Então, é esse tipo, por isso que eu falo muito, nós, né, os homens não tem pai e mãe, na verdade ele tem parente, quem tem pai e mãe é menino. Então, que é o momento que o pai e mãe estão na fase de treinamento. Depois que você já conheceu o mundo, já está na idade adulta, o treinamento terminou ali. E ali é você com a vida. E ali é isso, é mais uma consulta. Eu tenho certeza que o Eric, nas tomadas de decisões da vida dele, ele tem uma outra árvore. Ele saiu de uma árvore que é a família dele, ele foi fruto, né? Ele foi a riqueza daquela família, e aquele fruto foi para outro lugar, teve a semente que ele juntou com outra pessoa, com a mulher, e foi lá, e agora você tem a sua própria árvore própria. E você tem as suas riquezas, que são suas filhas. Perfeito. E assim elas vão para o mundo também. Mas agora a vida não é mais com seu pai e sua mãe. Exatamente. Agora a sua vida é com você e sua esposa. O Pablo Marçal fala analogia. Isso, né? Muito. Muito. Ele cita bastante isso. Ele fala que depois que você casa, você não tem mais... qual é a mulher mais importante? Não é mais sua mãe, né? Isso mesmo. É a sua esposa. E é a mais pra verdade. Quem vai dividir todos os dias ali, não que a mãe não seja, né, gente? Minha mãe que tá me escutando vai falar, o que é isso? Mas a mãe é muito importante, mas quem vai estar ali com você, dividindo, comendo o pão que o diabo amassou, tomando todas as decisões, vai ser sua esposa. Então, ela tem que estar dentro daquele mundo que você vive hoje. Isso. E não estou errada, as suas tomadas de decisão, você consulta ela. Exatamente. Né? Então, ou seja, é a sua nova árvore. Exatamente. Porque aquela ali foi para você poder encorpar e virar fruta. Agora você é uma árvore só com ela. Perfeito. Gostei dessa analogia. Então a gente, tá adotado aqui. Homem não tem pai e mãe. Não tem pai e mãe. Minha mãe, meu pai. Não vai voltando para casa chorar. Não, que isso é coisa de menino. No seu caso, você só tem a Tainá. Pronto. Você vai chorar lá no colo da Tainá. Você vai chorar no colo da Tainá. E dependendo do choro, a esposa ainda vai dizer assim, para de chorar. Enxuga essas lágrimas aí e arregaça as mangas pra trabalhar. Aí é outro nível. É outro. Porque tem homens que procuram aí, Yara, né? Nosso universo mais masculino, tem gente que procura uma mãe pra casar. Isso. Exatamente. A gente tem um estudo, né, que fala muito sobre isso, que alguns homens casam com mulheres que são parecidas com a mãe. Sim. Justamente por causa disso. Porque eles buscam essa necessidade de se sentir protegido e cuidado como eles foram a infância toda, a adolescência, e a gente tem que cortar, né? Falar, não é assim, por isso que tem que colocar limites, colocar algumas regras já no início, mostrar pra eles, não, olha, tira a toalha de cima da cama, são coisas básicas, né? Sim. Vai no mercado, compra isso, hoje é o dia de você fazer compra, então a gente tem que colocar uma regrinha aí, porque senão vai parecer que você pegou um filho pra criar, aí você cuida de dois, o seu e o que era da sua sogra. E dá vontade de devolver. E acontece ao contrário também, né? Às vezes tem mulheres que casam com pessoas parecidas com pai. Os meus irmãos que eu sou o desgarrado, né? Dos 4 irmãos, né? Porque você que foi que procurou. Não, eu sou o mais novo, né? Mas eles dizem que eu sou o desgarrado, que a minha mãe morou dos meus 12 anos de idade até os meus 16, mais ou menos, minha mãe morou em Gramados. Trabalhava com o seu Hortz aqui, o falecido Hortz, né? Folk. E aí ela morou em Gramado. Então eu morava em Porto Alegre sozinho, eu e meus irmãos. Então eu tive uma criação um pouquinho diferente. O dia que eu pensei em ter um tênis de marca com 12 anos, eu andei 12 km de bicicleta e voltei empurrando ela, porque eu troquei o guidão da bicicleta pelo tênis que eu queria. Foi o primeiro escambo que eu fiz, né? Então, ali eu já cheguei em casa empurrando a bicicleta, fiquei um tempo sem, mas a minha criação foi um pouquinho diferente. Eu não tinha essa figura, nem a paterna e tampouco a materna ali para estar podendo fazer os direcionamentos. Eu fiz escolhas literalmente sozinhos. E foi bom. E felizmente minhas escolhas foram boas. Perfeito. A superproteção faz com que as pessoas às vezes não evoluam, né? Ela sempre está na sua zona de conforto. E isso é importante até no nosso meio, né? Isso é muito importante, porque às vezes a gente quer proteger muito aquele profissional hoje, ou quer proteger muito aquele gerente e não deixa ele evoluir. Acaba que ele fica ali naquela zona de conforto, e se um dia eu não estiver aqui, então aquele profissional vai sofrer. Então por isso que a gente tem que colocar, sempre colocando ali, ó, colocando fogo e falando, vamos que você é capaz. Tem que instigar ele. Sim. Turma, eu sei que nós estamos agora na Raiz 8, ou Érica, a gente está muito improdutivo, ou tem muito conteúdo para falar. Esse livro seu tem mais de 500 páginas. Eu acho que é o conteúdo, hein?
Não é culpa minha, tá? Olha, mas a gente já deu nosso tempo, né? Foi muito bom ter vocês aqui conosco, né? Compartilhando. Vamos ter que fazer a parte 3 desse para poder Por curiosidade, terminar. perdão, essa raiz número 8 é que eu mais gosto de falar. É a mais importante pra mim também. Então, é o que a gente fala eu dei uma muito, olhada né? aqui com o Candolho e falei, essa daqui, pra mim, ela fala tudo. acho que o próximo podcast vai ficar só no Vai raiz. ficar só numa raiz. Essa aqui é assunto pra um Provavelmente. podcast só. Verdade. Acontece que ela é o que completa hoje tudo que a gente prega, né? Então, Exatamente. ela vai ser muito... Eu tenho certeza que a gente vai ficar aí uns 40 minutos nela. Sim, vamos deixar a turma aqui curiosa para saber o que é a Raiz 8, mas obrigado, Costa, mais uma vez. Eu que agradeço, Enio, Eric e Yara, por me receber. E se precisar na próxima vez, contem comigo que vai ser um prazer. Tá bom? Yara, obrigado aí pela sua experiência Obrigada mais de vida. uma vez, Enio, e tamo aí. Tá bom. Terceiro episódio agora. O Eric... Que isso, Tamo obrigado junto. mais uma vez pela oportunidade. Que é isso, vamos para a parte 3. Obrigado, pessoal. Obrigado pela audiência de vocês. Vamos transbordar conhecimento, vamos dividir aí um pouco para poder prosperar e você conseguir aí as suas riquezas. Não falo só de dinheiro, mas eu falo de conhecimento, eu falo de frutos verdadeiros, de propósito de vida que Deus colocou. Fiquem com Deus. Muito obrigado.